Amado, querido, louvado seja o teu nome por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque temos a tua palavra em nossas mãos. E ao abri-la, é o Senhor falando conosco. Por favor, Deus, me usa. Aguça minha fala, aguça nossa audição, para que possamos ouvir, falar e viver o teu evangelho. Abençoa cada pessoa, Senhor, onde quer que esteja agora. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desempregados. Abençoa, Senhor, por favor. Visita todas essas pessoas e traz o teu conforto, as respostas que tanto precisamos. E que o teu Espírito possa nos incomodar, para que nós possamos nos preparar para vivermos a eternidade ao teu lado. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor, que teu Espírito possa falar através de mim. É o que eu te peço e agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Livro de Efésios. E vamos compartilhar um pouco aqui, juntos, de algumas coisas muito importantes que o Senhor está reservando para nós. Enquanto você está abrindo aí a Bíblia, quero te dizer que nós estaremos no dia 19 de dezembro aqui na igreja e nós teremos uma Santa Ceia, já vai se preparando para isso, uma Santa Ceia, teremos também batismo nesse dia, então vá se preparando aí para o dia 19 de dezembro, ok? Abriu a Bíblia no livro de Efésios. Essa é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E eu quero ler com vocês, quero dar uma passada em todo o livro de Efésios, rapidinho, mas para a gente entender aqui que carta bonita foi essa, escrita e inspirada. Olha o capítulo 1 desta carta. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós temos aí o remetente da carta, nós temos aqueles que estão recebendo a carta, nós temos os motivos dessa carta. E aí, depois de dar essa saudação, olha só o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, o plano da redenção, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. Essa predestinação é o ato de Deus salvar a todos nós. Predestinou para a salvação todos nós. Por isso, amou ao mundo de tal maneira que Deus, para que todo aquele que nele crê, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É lindo a gente ouvir isso. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Por que derramou sobre nós? Entenda isso, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito dele, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gente, olha só como Paulo está saudando aqueles irmãos. A igreja foi estabelecida ali naquele lugar. Essa igreja, ela tem a consciência de que o plano da redenção foi tão suficientemente elaborado, que através de Cristo, da sua morte, todos nós fomos predestinados para a salvação. E através dele usa essa expressão do seu beneplácito amor, amor que envolve, amor que vai até o nosso passado, amor que está conosco no presente, amor que vai conosco até o nosso futuro, para sermos resgatados. Olha só a maneira clara que aquelas pessoas, e nós também, estão ouvindo do Evangelho. O Evangelho que eles abraçaram, o Evangelho que foi revelado. Olha só o capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: Ele vos deu vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele nos deu vida, estando o quê? Vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele vai e traz a gente para entendermos o que aconteceu, como nós vivíamos, como nós estamos vivendo agora. Ele está fazendo assim um apanhado histórico de salvação da vida de cada uma daquelas pessoas. Imagine se você estivesse lá, e alguém agora, depois de ter recebido a carta, endereçada a todos eles, e agora essa carta está sendo lida. Eu vejo aquelas pessoas emocionadas, porque elas estão fazendo uma retrospectiva, imediatamente à leitura, elas estão pensando quem nós éramos, quem nós somos, olha o que o Evangelho fez com a gente. Agora nós temos uma igreja, nós temos uma comunidade, nós temos uma família, e aquelas pessoas emocionadas, elas olham umas para as outras e elas balançam a sua cabeça, afirmando verdadeiramente: olha só que coisa maravilhosa o Evangelho fez na nossa vida, e nós agora estamos seguindo a Cristo, fomos libertos daquelas coisas que tínhamos no passado, e agora nós aguardamos a volta de Jesus, fomos por eles alcançados na morte e na ressurreição. E aí, como se não bastasse, a carta, ela continua. Olha só o capítulo 4 do livro dessa carta para Efésios. Aí no verso 1 diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis agora que nós temos tudo isso, vamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Não pode mais a gente continuar vivendo da maneira como nós vivíamos. Agora a gente tem que andar numa novidade de vida. O verso 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele não está apenas falando do que aconteceu, mas ele está fazendo uma proposta em Cristo do que precisa acontecer. Esta carta é poderosa.
A vida daquelas pessoas está sendo recheada de conselhos, de coisas que aconteceram, de coisas que precisam acontecer. Verso 24 do capítulo 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes do quê? Da verdade. E aí Paulo se coloca como uma testemunha fiel e verdadeira disso tudo, porque Deus transformou a vida dele, e pelo seu testemunho ele tinha autoridade. Aí ele diz, olha aí o verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então está dizendo que a gente pode ter uma vida semelhante à vida de Cristo. O capítulo 6 é um capítulo clássico da Bíblia, é onde Paulo apresenta a armadura do cristão. Para a gente conseguir essa vitória, aí a carta vem dizendo, tomai toda a armadura do crente, capacete, escudo, calçando os pés do evangelho da paz, tudo isso de uma forma muito sucinta. E aí no final, quando ele termina a carta, verso 23 do capítulo 6, ele diz assim, paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eles disseram lá quando termina a carta? Amém! Que bom, que saudade de Paulo, que coisa boa o Evangelho fez para nós e por nós. Gente, se nós fôssemos resumir a história bíblica, perfeitamente nós poderíamos encaixar nesta carta aqui do livro de Efésios. São 6 capítulos preciosos. A gente poderia fazer assim uma série em cima do livro de Efésios. Essa carta que foi escrita de uma forma toda especial para aqueles irmãos que estavam vivendo esse primeiro amor. Eu tenho certeza absoluta que, movidos pelo Espírito Santo, como estamos agora, nós nos reportamos a um tempo passado para lembrarmos quando tudo começou na nossa história de fé também. Quando tudo começou, aquele primeiro dia de uma nova vida, depois de termos estudado a Bíblia, de nos encantarmos com a verdade, e aí tomamos a nossa decisão assim, eu quero nascer de novo, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero com a minha família servir a Jesus, eu quero me preparar para o dia da volta de Jesus. A gente viver esse primeiro amor. Não é gostoso a gente lembrar isso? É maravilhoso ver aquelas pessoas nos abraçando, né? Recebendo o nosso certificado de batismo, a nossa Bíblia. E as pessoas estarem vendo o nosso novo nascimento e a gente podendo contar para outros que não estavam presentes, olha, eu me batizei, eu agora sou uma outra pessoa, eu não faço mais aquelas coisas. Gente, esse é o poder do Evangelho. E Paulo, ele faz questão de endereçar essa carta àqueles irmãos, para que eles se recordassem de tudo aquilo que eles haviam vivido, para que eles se recordassem de tudo aquilo que eles haviam aprendido. E, naturalmente, ao recordarem-se disso, eles poderiam novamente colocar em prática todos esses conselhos. Todos esses conselhos, eu e você deveríamos também pegar agora e colocar isso em prática na nossa vida. Ainda mais nós, que estamos muito mais próximos do que eles, do dia da volta de Jesus. Você tem consciência disso? Você já parou para pensar nisso? Você se preocupa com isso?
A graça e a paz, ele diz aqui, para todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, alegria, contentamento, mesmo em face a essas dificuldades. Eu quero ir com vocês agora no livro de Apocalipse. E nós pegamos o livro de Apocalipse, e eu mesmo já usei o livro de Apocalipse tantas vezes aqui, fizemos tantos estudos proféticos, temos maior compreensão e conhecimento de todas essas coisas. Mas eu queria que você olhasse o livro de Apocalipse hoje de uma forma diferente. Nesse contexto aí dessa carta que Deus, através do apóstolo Paulo, enviou para os queridos irmãos lá em Éfeso. O livro de Apocalipse é uma carta de amor também, sabia? É João agora sendo o porta-voz do Senhor para escrever também uma carta para nós. E essa carta está baseada em argumentos históricos e proféticos, com aplicações profundas, para que hajam significados relevantes por toda a eternidade. E aí, na saudação dessa carta, no capítulo 1, diz assim, Apocalipse, que é revelação. Verso 1, revelação de quem? De Jesus Cristo. Não é gostoso a gente ouvir isso? Tudo por Ele, tudo por causa dEle. Todo o propósito da nossa vida é o antes, o durante e o depois. Revelação de Jesus Cristo. É para revelar Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar para o Reinaldo, para mostrar para você as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, e aí João notifica para nós as coisas que em breve vão acontecer. A revelação de Jesus Cristo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aí o verso 3, bem-aventurado, felizes são aqueles que leem e que ouvem das revelações de Jesus Cristo, e agora aguardam essas coisas, porque eles sabem que o tempo está próximo. Guardar Jesus e as suas revelações, porque o tempo está próximo. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de ter a revelação, de guardar a revelação, de ter uma intimidade com este que é a revelação desse livro, desses livros, desse livro, dessas páginas? Olha o verso 7 do capítulo 1. Porque eis que venho com as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra, e todas as cidades, e todas as ruas, todas as vielas, todos os bairros, todo o planeta se lamentarão sobre ele, quando Jesus voltar, e ele virá, e todo olho verá. Certamente, ponto. Aí depois vem o quê? Uma expressão. Existe uma expressão aí. Qual é a expressão que aparece aí? Amém.
há uma declaração de João, há uma confirmação dessa declaração, e depois há uma resposta à declaração que foi feita na revelação de Jesus Cristo. E a resposta é: amém. A palavra amém, gente, ela tem um significado. A palavra amém, se você não sabia, ela é uma afirmação de dizer assim: que assim aconteça. Que assim aconteça. Amém. Queridos, só que existe um estudo das palavras, né, que a gente chama de fonética, que é a maneira como as palavras são articuladas, a maneira como elas são apresentadas. E aí, dessa forma, elas podem causar uma interrogação, elas podem causar uma exclamação, elas podem causar uma reticência, a maneira como nós expressamos, então, as palavras. Mas existem determinadas palavras que elas precisam ser apresentadas de uma forma tão evidente, tão eloquente, tão cheia de significado, que porque elas vão demonstrar às outras pessoas o quanto nós queremos aquilo. E a percepção dos teólogos, a percepção dos historiadores, a percepção que nós temos dessa expressão apresentada imediatamente, a confirmação do propósito da revelação de Jesus Cristo nesse livro, de tornar-nos bem-aventurados, não simplesmente quando ela é abraçada, quando nós a ouvimos, mas por conta daquilo que vai acontecer ainda, que é a volta de Jesus. Então, esse amém, ele deveria representar toda a emoção humana diante disso que ele entendeu. Esse amém, ele deveria romper o som. Ele deveria preencher todos os espaços. Ele deveria causar uma onda sonora capaz de derrubar toda a indiferença, todo o preconceito, de tudo. Deveria ser uma expressão máxima. Esse amém. Eu não vou gritar aqui, senão eu vou causar um problema aqui, mas a minha vontade é tentar traduzir isso com um grito, com toda a minha força. Mas os teólogos, a impressão pela sequência do texto que é apresentada, esse amém foi assim, ó. E aí, eis que vem com a nuvem, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, certamente ele vai voltar pela revelação de Jesus Cristo. Aí o amém foi mais ou menos assim, amém, né? No capítulo 21 de Lucas que não foi uma testemunha ocular, mas ele ouviu o relato e ele conta. Ele escreve no capítulo 21 que diz assim: e quando essas coisas estiverem acontecendo, exultai. Ele usa essa expressão, exultação. Exultação é mais do que uma proclamação de alegria. É uma coisa que mexe com tudo que está em volta. E esse amém aqui, ele não estava sendo apresentado na proporção daquilo que realmente ele representa. A mensagem representa. Deus não ficou feliz com isso. Não ficou. É igual você perguntar assim, e aí? Alguém fez um bolo, né, muito gostoso. Aí oferece para você o bolo e pergunta assim, e aí, o bolo está gostoso? Aí você diz assim, tá bom. Dá vontade de pegar o bolo e tacar em cima dessa pessoa, né? Você fez com tanto carinho, e agora, e aí, tá bom esse bolo? Tá bom. O que a pessoa esperava de você? Nossa, esse é o melhor bolo que eu já comi na minha vida.
Que bolo gostoso! Esse amém é mais ou menos isso. Tá bom, né? E Deus, a vontade de Deus, ela falou: espera aí, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Eu preciso falar mais alguma coisa para você, para que você entenda isso. E aí Deus, inspirando João, ele começa a escrever algumas cartas. Aquelas cartas, como aquelas cartas que agora ele usa, usou Paulo, agora ele usa João. E aí nós temos algumas cartas escritas aqui. E no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a carta é endereçada a Éfeso. Sabe aquela carta que a gente leu, empolgante, vibrante, maravilhosa, que fala de todas as estratégias para aquelas pessoas? E aí, numa figura apocalíptica, numa figura de revelação, nos símbolos, que nós devemos nos apropriar no contexto de hoje, porque sabemos que o fim está próximo. Aí essa carta, totalmente antagônica, diz assim, verso 2, eu conheço as tuas obras, Éfeso. Eu conheço. E o verso 4 diz assim, tenho porém contra ti, sabe o quê? Que você abandonou o teu primeiro amor. Irmãos, se a gente não tivesse lido a carta a Éfeso, se a gente não conhecesse essa carta, a gente ia ter uma impressão diferente disso daqui. Como pode aquelas pessoas inundadas, encharcadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, o detalhamento do Evangelho, o detalhamento da salvação, o detalhamento da manifestação do amor, as estratégias para a vitória, como fazer, como não fazer, como viver. Eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor, numa revelação apocalíptica, porque o tempo está próximo. O propósito disso tudo que é a volta de Jesus. Quem sabe nessa manhã, Deus está falando a pessoas que abandonaram o seu primeiro amor. Pessoas que estão dizendo amém, assim, tá bom. Deus precisa incomodar a gente. Deus precisa nos incomodar. Apesar de tudo, aquela igreja nos dias de João, ela está tão decadente, que o Senhor diz, por favor, lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por favor, volta, antes que seja tarde demais. Sabe uma coisa que eu tenho percebido na minha família, na minha igreja, nos meus amigos, é que nós estamos perdendo a sensibilidade de observar as coisas à luz dessa revelação. Parece que a gente não se dá conta que Jesus está voltando. Sabe, irmãos, eu em 2004, eu fui fazer pela primeira vez a renovação da minha carteira de motorista. Quando eu completei os meus 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista, CNH, e ela, naquela época, tinha validade para 20 anos. Eu acreditava no meu coração jovem que em 2004 eu já ia estar lá no céu. E foi um dia muito ruim para mim ter que renovar a minha carteira de motorista no ano de 2004. E por incrível que pareça,
Hoje já são 28 de novembro de 2020. Eu pensava que eu não ia completar 5 anos de ministério, já completo 30. Como que eu estou encarando a revelação de Jesus Cristo? A Bíblia deixou para nós uma coisa que a gente precisa recordar. Em 1 Timóteo, por favor, leia esse texto comigo aí na sua Bíblia. 1 Timóteo no capítulo 4. Primeiro Timóteo no capítulo 4, o verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos esses que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns apostatarão da fé, perderiam o seu primeiro amor. Segundo Tessalonicenses, é um outro texto também muito importante para a gente ler nessa manhã. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 1 a 4, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, e nós vamos nos encontrar com Ele, nós vos exortamos, ele diz, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Sabe o que o Senhor está revelando para nós? É que antes da vinda de Jesus, sabe por que do comportamento definido na carta a Éfeso, no Apocalipse, a revelação de Jesus? Sabe por que aquele amém tímido, contido, sem expressão, apático, indiferente, sem emoção, nos diz que antecederiam a volta de Jesus? Porque há uma coisa que a Bíblia revela que estaria acontecendo nesse período. Quero mais isso, eu não tenho mais com você o compromisso, acabou tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu disse que eu ia viver, tudo aquilo que eu disse que ia fazer,
Eu não quero mais, eu não vou mais em frente. Eu não quero mais ter com você uma aliança, um compromisso. Eu vou fazer a minha vontade, eu vou andar pelos meus caminhos, eu vou viver a minha vida. Por isso, aquelas pessoas, mesmo conhecendo tudo aquilo que é a revelação de Jesus Cristo, elas insistem em dizer, tá bem, tá bom. Será, querido irmão, irmã, querida igreja, querida família, será que diante disso tudo eu e você ainda vamos permitir que isso aconteça exatamente conosco, com a nossa casa? Eu estava dizendo hoje já para algumas pessoas o seguinte, a gente não pode permitir isso. A gente tem que falar, a gente tem que brigar, a gente tem que aconselhar. Eu tenho certeza absoluta que o tempo que nós estamos vivendo demonstra a sensibilidade ou a falta dela, porque estamos nos acostumando como se todas essas coisas fossem assim. E não pode ser assim. Jesus não quer que a gente viva dessa maneira. Será que isso está acontecendo comigo? Será que isso está acontecendo com você? No capítulo 22 de Apocalipse, quando Paulo está então concluindo essa carta de amor, e eu quero concluir também, capítulo 22, verso 7, produção aí, aquela música bonita, Maurício. Olha o verso 7 do capítulo 22. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está voltando. Olha o verso 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, igreja. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se tem uma coisa que a gente não é ignorante. Nós não somos ignorantes. Nós sabemos exatamente tudo que está acontecendo. Nós sabemos decifrar as coisas que estão acontecendo. Nós sabemos que é o nosso Deus que está fazendo barulho. É Deus que está se preparando para vir com poder e grande glória buscar aqueles que viveram e que vivem os seus conselhos. João, ele quando ouve essas coisas, ele se empolga com isso. E o Senhor diz, escreve, João, escreve. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, me encarreguei que essa carta chegasse até você. É você mesmo, que chegasse até nós. Porque o Senhor não pode imaginar o céu, a eternidade, sem você. Por isso ele escreveu esta carta. E aquele que a escreveu, aquele que mandou essa carta para você, ele diz aí no verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, certamente, venho sem demora.
Certamente eu vou chegar, filho. Certamente eu vou chegar aí. Amém. Essa é a resposta. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem hoje. E se vier amanhã, estarei preparado. E se vier depois de amanhã, ainda estarei preparado. E se demorar mais um ano, eu ainda estarei preparado. Vem, Senhor Jesus. Amém. É uma explosão de alegria. É uma explosão de emoção. É reatar as alianças. É não se contentar com a apostasia. É não aceitar o pecado. É viver a verdade. Ele dá testemunho dessas coisas. Ele diz, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí diga, amém, com todas as tuas forças, que assim seja, Senhor, porque é o que eu mais quero, é o que eu preciso. Ora, vem, Senhor Jesus, e encontra a gente preparado. Nesta manhã, Deus está falando àqueles que permaneceram na igreja, que permaneçam firmes. Nesta manhã, Deus está falando àqueles que permaneceram na igreja, mas distantes do Senhor da igreja. É hora de voltarmos aos braços do Senhor da igreja. Nesta manhã, Deus está falando àqueles que foram acometidos do vírus, o Covid-19. Deus está nesta manhã também falando àqueles que foram atingidos e contaminados pelo vírus do pecado. Deus está falando nesta manhã àqueles que se afastaram do Senhor da igreja, se afastaram da igreja. Ei, é hora de voltar para a igreja, é hora de voltar para o Senhor da igreja. Deus está falando nesta manhã àqueles que negociaram os princípios. Não negociem princípios. Você pode até negociar normas, mas princípios não se negociam. As normas estão baseadas nos pensamentos e conclusões humanas. Princípios estão baseados na verdade da palavra de Deus. Deus está falando para você, para mim. Porque Deus quer que você e eu, os predestinados para a salvação, estejamos preparados quando Ele voltar. É hora de arrancar do fundo do nosso coração o maior amém da nossa vida. Amém! Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Quero estar preparado hoje, amanhã, depois. Quero viver com Jesus por toda a eternidade. Esse é o teu desejo? Essa é a tua vontade? Essa é a expressão da sua luta? A convicção da tua vitória? Então, onde você estiver aí, por favor, feche os seus olhos. Coloque aí a sua mão no seu coração, como se fosse entregá-lo para o Senhor. E vamos juntos orar. Ó Deus, de misericórdia, de verdade, de justiça. Obrigado, Deus, porque vem nos visitar nesta manhã. E através do estudo da Tua Palavra, podemos entender onde estamos, como estamos, e tomarmos decisões, porque temos um lugar aí, temos uma vida para viver. O nosso coração te entregamos. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções. A Ti entregamos a nossa vida, Deus. Não deixe que as coisas desse mundo nos tornem insensíveis
diante das advertências e evidências de que Jesus está voltando. Certamente Ele diz que vem sem demora. E quero eu estar preparado, Deus. Queremos nós estar preparados. Perdoa os nossos pecados, por favor, Deus. E nos ajude a expressarmos esse amém com todas as nossas forças. Não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, onde quer que esteja agora. Cada filho teu, cada filha tua. É o que nós te suplicamos, Senhor, no doce nome de Jesus, que vive e reina e que virá em breve nos buscar. Amém e amém.